Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Boa noite para todos. Hoje um Periscope um pouco diferente. Na verdade, como eu anunciei nas redes sociais, no Periscope de hoje eu vou travar um debate com o meu amigo Gabriel Habib. Um debate envolvendo execução penal provisória, o cabimento da execução penal provisória, quais as consequências, se há algo constitucional ou inconstitucional, como ficou o Supremo. E quando a gente fala em debate, nem sempre isso vai gerar uma divergência entre mim e o Gabriel. Podemos chegar a temas que nós concordamos. Eu quero anunciar como vai ser o debate. O debate vai ser da seguinte maneira. Eu vou fazer uma exposição rápida a respeito do HC 126292 e a possibilidade de execução penal provisória, depois do julgamento de segundo grau, colegiado de segundo grau. Aí eu faço essa rápida explanação e eu coloco uma questão controvertida que o Gabriel vai responder. O Gabriel responde da maneira como ele entende, dando os seus fundamentos, e aí o Gabriel devolve uma pergunta para mim. Aí é minha réplica. Eu vou responder a pergunta do Gabriel e eu vou terminar a minha réplica formulando mais uma pergunta para o Gabriel. E o Gabriel fará o encerramento. Então, esse debate vai ter 4 partes. Eu falo, depois o Gabriel, aí vem para a réplica e o Gabriel encerra com a tréplica, tá ok? É uma maneira nova de nós estudarmos aqui com vocês no Periscope. Quero agradecer o Gabriel por ter aceitado o convite. Aí começamos a entabular de que forma seria esse debate, ficou muito legal. Vocês saem ganhando com isso. Aliás, alguns alunos me falaram, Rogério, nossa, um debate pelo Periscope, isso é inédito, né? Será que outros vão copiar? Não, não vão copiar. Se for interessante, eles vão fazer a mesma coisa. Isso não é copiar. Isso é, se for interessante, eles vão fazer a mesma coisa. E fazendo a mesma coisa, sabe quem ganha com isso? Você que está estudando, você acadêmico, você concurseiro, você profissional que quer ver um debate em questões importantes como essa nas redes sociais. Tá ok? E eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ver debates de altíssimo nível. As redes sociais permitem debates como esse. Eu, em São Paulo, discutindo com o grande Gabriel Habib, lá do Rio de Janeiro. Tá bom? Então vamos diminuindo um pouco as mensagens, diminuindo um pouquinho as mensagens. Estamos com quase 1000 pessoas ao vivo. Vamos diminuindo um pouquinho as mensagens. E eu quero começar o tema então. Vamos lá. O Gabriel já está presente, ó. Depois que eu terminar o primeiro vídeo, o Gabriel vai dar 1 minuto e ele vai começar a explanação dele. Então, se você não segue o Gabriel, nesse 1 minuto você corre e siga o Gabriel no Periscope, senão você não vai ver a parte 2. Aí volta a parte 3 comigo, a parte 4 com o Gabriel, tá bom? Então, diminua um pouquinho, por favor, vamos diminuindo as mensagens. Peço a todos para diminuir as mensagens, para não ter erro e não travar esse vídeo, tá ok? Aquele que não sabe qual é o Periscope do Gabriel Habib, quando eu terminar o meu vídeo, vá rapidamente ali nas pessoas que eu sigo e logo você vai encontrar o Periscope do Gabriel Habib, tá ok? Então, não se preocupem. Quando eu terminar o meu primeiro vídeo, vocês vão ter 1 minuto para entrar nos meus seguidores e lá está ou Gabriel Habib. Então diminuam, por favor, diminuam para eu começar a explanação. Vejam, antes do julgamento do HC 126292, era tranquilo nos tribunais superiores, todos, aliás, fomentados por decisões reiteradas do STF, era tranquilo, de que no direito penal, processual penal, não era possível execução penal provisória, basicamente em face de um princípio, o princípio da presunção de inocência, tá ok? Princípio da presunção de inocência. O que os tribunais admitiam, súmula 716 do STF, por exemplo, resoluções do CNJ, o que os tribunais
permitiam era para o condenado provisório preso, isto é, que está recorrendo sem direito à liberdade, eles permitiam a expedição de guia de recolhimento provisória para que este condenado provisório preso já pudesse antecipar benefícios de execução penal. Então eles nem encaravam isso como uma execução penal provisória por conta do princípio que eu já mencionei, princípio da presunção de inocência. Eles entendiam que esse condenado provisório preso, que não tinha o direito de recorrer em liberdade, poderia ser objeto de antecipação de benefícios de execução penal. Ok? Joia? Então agora vejam, assim estava a jurisprudência até o julgamento do HC 126292 do STF, que eu não tenho dúvidas de que está muito influenciado pelo momento que nós vivemos, o clima que nós vivemos de lava-jato e etc. O que decidiu o STF basicamente nesse HC? Decidiu o seguinte: a partir do momento que o tribunal, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Regional Federal, seja o Tribunal Regional Eleitoral, a partir do momento que o tribunal decidir confirmar a condenação por órgão colegiado, já é possível a expedição da guia de recolhimento provisório, mesmo para o condenado solto. Em resumo, a pessoa foi condenada em primeiro grau, recorreu solta, o tribunal confirmou a condenação por órgão colegiado, mesmo que ele tenha impetrado, ingressado, ajuizado recurso constitucional, recurso especial e recurso extraordinário, não tendo estes recursos efeito suspensivo, o tribunal que confirma a condenação já pode expedir o mandado de prisão. Rogério, mesmo para aquele que recorreu solto? Sim. E quais os grandes fundamentos que se extrai da leitura desse julgado? Que enquanto você não é condenado em primeiro grau, deve-se presumir sua inocência. Princípio da presunção de inocência. Você recorre. Enquanto o tribunal não confirma a sua decisão, não confirma a decisão condenatória, continua sendo presumida a sua inocência. Mas a partir do momento que o colegiado confirma aquela condenação, você não tem mais como presumir o condenado inocente. Você só não pode presumi-lo culpado. Então há uma inversão. O princípio da presunção de inocência cede espaço para o princípio da presunção de não culpa. Aliás, questiona-se se o Brasil respeita efetivamente o princípio da presunção de inocência. Porque se o Brasil respeita o princípio da presunção de inocência, como é que eu vou admitir prisão temporária em alguém? Então reparem, até o julgamento pelo tribunal, presume-se a sua inocência. A partir do momento que o tribunal condena, confirmando condenação, eu não presumo mais sua inocência, eu só não posso presumir sua culpa. E se eu não presumo mais sua inocência, eu só não posso presumir sua culpa, acaba ficando legitimada a execução penal provisória. O STF diz o seguinte: se com a condenação de segundo grau você já cai na ficha suja, por que não permitir execução penal provisória? Então agora eu quero saber do professor Gabriel Habib. Primeiro, o que o Gabriel pensa do HC e do espírito que tomou o HC 126292. E se o Gabriel Habib concorda que o Brasil, na verdade, não adota e nunca adotou o princípio da presunção de inocência. Nós sempre trabalhamos com o princípio da presunção de não culpa. Eu quero saber a opinião do professor Gabriel Habib. É aqui, então,
que eu remeto vocês para o Periscope do Gabriel, que daqui 1 minuto vai fazer as suas ponderações, responder essa minha pergunta e devolver outra pergunta. Então até já!